E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Bulhões do canal Papo Técnico, com uma dica aí muito legal hoje, começando aí com o Robson da Inova Câmara Quente. Nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre problemas com câmara quente, quando acontece o vazamento, qual que é a técnica que você deve usar para tentar aí descobrir a causa raiz desse vazamento e tentar montar essa câmara quente após esse reparo aí, né? Sem que haja vazamento novamente. Não é isso aí mesmo, Robson? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sou o Robson, representante técnico da Nova Câmara Quente. Vou conversar ali com o Marcelo sobre algumas coisas, algumas nuances aí de manutenção, instalação de câmara quente, tá? Mas principalmente de manutenção, tá? Vamos ver o que que acontece aí durante um vazamento, quais são os procedimentos para a gente tentar salvar aí o máximo que a gente conseguir de um sistema de câmara quente e é mais ou menos nessa linha aí, né, Marcelo? Isso. Eu tenho algumas perguntas aqui, já reformuladas aqui, que o pessoal pediu aqui para conversar com você, né? E tirar a dúvida. Como descobrir o motivo do vazamento da câmara quente? Porque Ah, no momento lá que a pessoa está trabalhando, ela encontra aquele monte, aquele monte de material, né? Que vazou, ela precisa descobrir a fonte, né? Aonde começou aquilo ali, Robson. sim, então, Marcelo, é um dos momentos mais inglórios assim para o técnico em câmara quente ou para a ferramentaria, né, o ferramenteiro que vai abrir aquele molde, é descobrir aquele bolo de plástico, né, de polímero onde estaria o alojamento da câmara quente, né? Então, eu tenho algumas fotos ali só para ilustrar, tá, do que eu estou falando. Eu vou pegar elas aqui, vou compartilhar a minha tela aí, tá? Tá bom. Maravilha. Então, estou pegando algumas fotos que eu tenho aqui. Ó, você está vendo aí, Marcelo? Sim, sim. Tô vendo sim. Ó, pessoal, então, né, um vazamento clássico aí de sistema de câmara quente, né? O técnico abre a placa base superior e aí ele se depara com esse tipo de vazamento, né? É a hora que o cliente te liga e fala assim: olha, deu um problema aqui num termopar, mas acho que é coisa simples, dá uma passada aí para a gente ver. E aí você abre a placa base superior e aí você tem esse cenário aqui, né? Isso aí a gente chama costumeiramente de vazamento generalizado de polímero, né? E pode ver aqui, ó. Você consegue ver o cursor do mouse ali, Marcelo? Consegue, consigo sim. Consegue, tá. Você vê que o polímero, além de ter tomado conta dos alojamentos aqui, onde fica a parte mecânica da câmara quente, ele também tomou conta dos alojamentos da parte elétrica. Você está Isso. vendo aqui os cabos que ele já conseguiu Sim. tomar conta e até a tomada ali, ó. Então, provavelmente vai salvar a carcaça dessa tomada, mas o miolo não vai conseguir salvar. Essa pecinha aqui, que a gente chama de prensa-cabo, ele também vai conseguir salvar. E aí, se tiver bastante cuidado, ele consegue aí salvar alguns sensores de temperatura, alguns termopares e algumas resistências também, tá? Mas se for com bastante paciência e calma, ele consegue salvar bastante coisa. Eu quero pegar agora aqui, ó, uma foto do catálogo, e aí no catálogo eu tenho o produto novo, e aí a gente consegue ver direitinho, Marcelo, Tá. como que funciona isso aí, tá? Ó, vou compartilhar minha tela de novo aqui contigo. Aqui, ó, você está enxergando aí? Sim, sim. Ó, então, o que acontece ali, um sistema de câmara quente com vazamento, é isso aí, né? O polímero ele vai sair pelos alojamentos e vai, né? Ele vai ter contato com toda a parte elétrica, mecânica e aqui, ó, onde são os chicotes, os cabos aqui, ó, do termopar, da resistência. E aí sim ele pode eventualmente danificar alguma coisa, tá? Agora, como que você vai fazer para desmontar, por exemplo, um hot house que sofreu um vazamento, né?
Essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz. Então, eu vou pegar aqui, ó, um exemplo que a gente tem. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu tenho umas fotos de um Hot Ralph novo e aí a gente já consegue entender bem melhor o que vai acontecer. Vou clicar aqui no Share. Você já vai conseguir ver aí, ó. Deixa eu trocar de tela aqui, Marcelo. Esse aqui é o de antes. Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Tá. Aqui, ó. Esse, conseguiu? Isso, pronto. Está vendo a foto de um Hot Ralph novo aí, certo? Certo, certo. Ó, então, o que que vai acontecer durante o vazamento? Ó, quando a gente tem um sistema que é mais novo, que já é desenvolvido no sistema Hot Ralph, o que que vai acontecer? Você vai ter ele aqui, ó. Aqui você tem os bicos, tá vendo aqui? E aqui os Sim, alojamentos onde passam o cabo de resistência, cabo de termopar, né? Aqui você tem a tomada, carcaça, miolo. O que acontece? No vazamento generalizado, o Líbero vai tomar conta de todos esses alojamentos aqui, tá? Então, o que que acontece? Normalmente, a gente vai tirar a parte da cavidade primeiro, que fica aqui na frente, tá? Para aparecer aqui, ó, para revelar a parte dos bicos. E aí, o que que você consegue descobrir com isso aí? Se você remover a cavidade e ter acesso aos bicos primeiro, você vai descobrir o seguinte, ó, se o vazamento teve início no H7 do bico, nessa vedação H7, que na nova é 10 milímetros o diâmetro, né? Você vai ter noção se o vazamento começou nesse diâmetro ou por trás da câmara quente. Você tem condições de ver, né, se tem polímero entre esse diâmetro e o molde. Para que entendi. serve isso, essa técnica? Aquilo ali vai te dar o norte, né? O que que eu preciso fazer? Ah, tem polímero entre a ponta do bico e o molde. Então, o que está acontecendo? Possivelmente tem uma folga nesse H7, certo? Onde eu preciso, primeiramente, medir as peças a micrômetro, medir o outro lado do molde, onde encaixa essa pontinha aqui, e descobrir aonde está a folga. Normalmente o pessoal repassa esse alojamento no molde para um diâmetro maior e adquire uma ponta que seja já no diâmetro maior, H7 de um lado e G6 do outro. Tá? E aí ele consegue sanar o vazamento, caso ele seja aqui na ponta do bico. Se ele não for, aí você passa para o outro lado, para investigar o lado da câmara quente em si. Tá? E assim você vai, pelo menos aqui na frente, você tem condições de descobrir, né, se o vazamento foi pela ponta ou não. Mas te digo que uma grande maioria dos vazamentos é por esse lado aqui, Marcelo. Sempre pela ponta, né? Até pelo manuseio, de repente deu um vazamento, foi lá, limpou e não verificou, fez as medições para ver se realmente ela estava vedando ou não, né? Algo assim, né? Sim, então, o que que acontece? Muitos moldes antigos que não têm esse sistema Hot Ralph, eles não têm esse pino guia no mesmo comprimento do bico. Tá vendo esses quatro pino guias aqui? É uma coluneta guia, né? Sei. Ele é mais comprido do que o bico. Então ele guia primeiro e aí depois o bico começa a entrar no alojamento. Alguns Entendi, moldes antigos eles não têm esse sistema aqui. Ou o bico, a coluneta, desculpa, ela é mais curta do que o bico. entendi, Então, na verdade, corre o risco de bater o bico na entrada do alojamento e aí já começar a danificar a ponta do bico. Né? entendi. Esses moldes que trocam muita versão, por exemplo, assim, você tem um Hot Ralph, uma câmara quente como essa, e aí você troca quatro versões, seis versões. Eu já vi cliente trocar oito versões de molde para uma câmara quente. Então é muita é desgaste aqui na região do H7, entendeu? Então é um risco muito grande. Né? A maioria dos vazamentos você encontra aqui na pontinha do bico mesmo. Entendi. É a área que tem mais contato, mais movimento aí, né? Para É poder a fazer a área que montagem. tem ali.
É ali que mora o perigo, vamos dizer assim, né? A parte dos cabos aqui, ó, você está conseguindo ver quando eu dou zoom? Sim, sim, sim. A parte do cabeamento aqui, ó, cara, assim, não vai ter aquecimento aqui. As resistências não chegam ali. Então ali você vai precisar de bastante paciência e um soprador térmico bom para conseguir retirar o polímero e salvar aí Para não termopares e perder, né? resistências. E vou te dizer, cara, assim, com um soprador térmico ali, bastante paciência, você consegue salvar muita coisa em câmara quente, bastante mesmo. Tá? Entendi. Você tem ali, ó, a haste da resistência, você tem a parte do pote, né, a zona fria de um termopar que você tem que ir com mais cuidado, né? O resto são cabeamentos e conectores que são peças de reposição, você pode trocar. Mas cuidando dessa parte aí da resistência do bico, você consegue salvar bastante coisa. Entendi. E na segunda pergunta era até isso mesmo, né? O que devo trocar ao fazer o reparo desse sistema que encheu de material, né? É, Sim. tem algumas vedações também, né? Para poder fazer aí Sim. essa parte aí. Dependendo, dependendo de como é o sistema, como é o sistema de câmara quente do fabricante que o fez, tá? As peças que você precisa trocar e verificar, elas são diferentes, tá? Por exemplo, assim, eu vou te mostrar aqui, ó. Você está conseguindo enxergar aí o bico da câmara Apareceu. quente, Isso, certo? certo. Certo, certo. Então, o que que acontece, ó? Esses bicos, eles têm alojamentos, ó. Esse, no caso, é um bico único, tá? Mas tem o bico de câmara quente que eu quero te mostrar aqui, que ele tem um alojamento para anel de vedação. Esses anéis de vedação são fabricados em inox. E esses anéis, quando tu abre o sistema de câmara quente, tu precisa trocar eles, precisa substituir, tá? Se tu já precisa substituir ele numa situação normal, onde tu só abriu para verificar o sistema, imagina após um vazamento. Tá? Então, Entendi. depois de vazamento, você vai abrir entre a cabeça do bico ali, ó, e o manifold, você vai ver que tem um alojamento com anel de vedação. Você tem que trocar todos, tá? Todos. Indicado é trocar todos os anéis. São 8 bicos, são 8 anéis. São trinta Entendi. e dois bicos, são 32 anéis que você tem que trocar, tá? Isso é uma coisa que precisa trocar. Não tem O que que a saída, gente né? sempre... Tem que Oi? fazer. Não tem saída, tem que trocar. Tem que fazer. Se o sistema trabalha com anel de vedação, você tem que fazer a troca. Se o sistema não trabalha com anel, aí é um outro caso, tá? Entendi. Uma outra coisa que você precisa fazer é verificar a integridade do termopar, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, no sistema da Nova, ele tem dois termopares. Tem esse aqui que é o externo, tá? E tem o outro que é o interno da resistência, tá? Você precisa verificar a condição dos dois após o vazamento, se eles estão funcionando bem. O que que acontece? Normalmente se liga esse termopar externo, deixa sempre trabalhando com o termopar externo do tipo agulha. O termopar interno, que está aqui dentro do pote da resistência, ó, ele está aqui dentro do pote da resistência, ele é o reserva, tá? Mas ele Entendi. pode ser danificado durante um vazamento. Isso você precisa verificar antes de remontar tudo e fazer o molde e voltar para a máquina, tá? Para o operador ou para o processista, ter o termopar disponível, reserva, para trocar e não precisar tirar o molde de máquina, tá? Isso aí você precisa fazer. Outra coisa é o seguinte, tá vendo aqui onde tem esses conectores de porcelana? Sim, sim. Então, esses conectores ali é onde é a saída da resistência de manifold, tá? A resistência de manifold, como ela é tubular, flexível, ela recebe bastante polímero durante um vazamento. E aí você precisa medir a isolação elétrica através do multímetro, ou melhor ainda, através de um megômetro, né? De um verificador de isolação elétrica. Depois que Entendi. você garantir a isolação elétrica de todas as resistências do sistema, aí sim, aí você consegue fazer montagem mecânica, montagem do sistema elétrico e aí liberar o molde para entrar em máquina. Porque um Tá. problema recorrente desses moldes, desses sistemas de câmara quente que passam por vazamento, é justamente isso. Problema de isolação elétrica, a isolação muito baixa, aí começa a queimar fusível, começa a queimar o controlador de temperatura.
Então, antes de remontar o sistema, sempre verificar a isolação das resistências, tá? Isso é uma coisa primordial, precisa fazer. Entendi. Ô Robson, e aproveitando também que já estamos falando aí desse assunto, Hum, uma situação importante, né? claro. No momento que for fazer o aperto desse sistema, né? Você faz ele em duas condições, ele frio, ele quente. Como que funciona isso? Normalmente se faz o aperto, o torque do sistema a frio, tá? E depois que ele aquecer e esfriar, você pode até fazer uma verificação, tá? Mas enquanto o sistema está aquecido, não é aplicado nenhum torque, tá? Você faz Entendi. o torque quando ele é frio, tá? Então na ponta do bico é 30 newtons metro. Você vai Ah, aplicar 30 newtons metro com ele a frio. Você entendi. pode até aquecer o sistema, deixar ele esfriar e conferir o torque. Não tem problema, mas aquecer ele a quente, quando as peças estão em dilatação, não seria o recomendado. Ah, legal. Importante também. É, falando de preventiva, tá? O que que pode ser feito como prevenção para evitar esse tipo de vazamento aí e o período que deve ser verificado? Então, a preventiva é o seguinte: normalmente a máquina, quando ela está injetando, ela vai deixar um colchão, certo? Uma almofada. Tem a máquina que vai fazer a medição na régua potenciométrica, vai ser por milímetro, né? Ou pelo peso do material. Tá? Então, o que que acontece? Você precisa manter esse colchão, ele não pode diminuir. Tá? Eu começo com 16 de colchão. Ele não pode daqui 30 minutos ficar 15, 14, 13, 12. Para algum lugar está indo esse material. Tá? É uma máquina mais antiga, então eu acho que tem uma folga no anel de bloqueio. Cara, você não pode assim achar, entendeu? Você tem que verificar a máquina. Não tem folga entre rosca e anel de bloqueio, tá tudo certinho, ok. Então esse polímero está indo para algum lugar, certo? Por isso que máquina nova tem essa vantagem, né? Você começa a injetar, ele começa a diminuir o colchão, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, você abre o sistema de câmara quente nessa ocasião. Tá? Um outro indicativo de vazamento é quando ele tem fumaça saindo pela tomada da câmara quente. Esses polímeros, PP, PE, PS, eles fazem bastante fumaça quando estão em processo de vazamento generalizado. Então, você consegue tirar da máquina e dar uma olhada nisso. Agora sim, a frequência de manutenção. Cada molde vai te dar a frequência de manutenção. Tá? Eu tenho um molde que é quatro cavidades de um copo long drink que injeta 2 dias na semana. Tá? Ele tem uma frequência de manutenção. Tá? Mas eu tenho um outro molde, que é uma arruela, que injeta 32 cavidades, 7 dias na semana, 24 horas por dia. E se faltar energia, tem um gerador na empresa que vai deixar a máquina rodando. Então, esse tem uma frequência maior de manutenção. Tá? Então, cada molde ele vai te dando o período ali de manutenção. Então, o molde chega novo, com uma câmara quente nova, você vai deixar ele trabalhando e aos poucos o próprio molde vai te dando o norte, né, da frequência de manutenção. Entendi. Legal. E a nova câmara quente, no momento que você faz aí a compra de um sistema de vocês aí, da sua empresa, vocês dão esse treinamento, dá essa orientação para o pessoal trabalhar em cima aí de uma forma preventiva para evitar isso? Sim, normalmente quando o cliente é novo, vamos dizer assim, né? Um cliente novo adquiriu o sistema de câmara quente, na primeira instalação e no primeiro acompanhamento de tryout, é sim feito um treinamento no local, tá? Legal. Tanto com o pessoal que vai operar a injetora, pessoal do processo, gerente de área, pessoal da engenharia, tá? Então, na hora do tryout, ali é o momento para a gente fazer isso aí. E a Nova, ela oferece sim esse suporte para os clientes. Tá? Então, Isso é importante, é, né? é, Esse é mais ou menos atendimento aí, assim que né? a gente trabalha. Legal. É muito importante, porque às vezes tu tem um funcionário que tu tem há muitos anos, há muito tempo, que tem bastante experiência, e o sistema de câmara quente tem algum detalhe ou outro que a gente sempre consegue passar, né? Então é importante ali a participação de todos no momento do tryout, né? Legal.
Ô, Robson, é muito bom a gente estar retomando aí mais uma vez aí nos nossos vídeos aí no canal Papo Técnico, né? Com essas dicas. Maravilha. Espero na próxima semana aí ter alguma novidade aí também, algum conteúdo para a gente poder passar para o pessoal. Tem mais alguma observação que você gostaria de passar ou falar algo sobre a nova Câmara Quente? Sim, sim. A Nova é uma empresa que está em todos os estados do Brasil com representantes, tá? Então, a gente tem região Nordeste, tem São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, cada um com o seu representante. Então, quem mora, quem reside nesses estados pode procurar a Nova, pode ligar, entrar em contato, e-mail, WhatsApp, e a gente vai direcionar para o representante da área, tá? Ninguém fica sem assistência. Você pode conversar com o pessoal que eles vão te dar toda a atenção do mundo aí no assunto, no quesito câmara quente e assistência, tá bom? Isso aí. E também tem o canal Papo Técnico. Se você precisar, tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente pega as informações aí para você e conversa com o Robson também. Robson, mais uma Show de vez quero bola. agradecer a sua participação aí, dando a dica da semana. Espero te encontrar novamente aí semana que vem. Pode ser? Maravilha, estaremos aí. Um abraço, pessoal. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Falou. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, canal Papo Técnico aí, disseminando conhecimento, passando conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.